Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ser líder é exercer com responsabilidade e compromisso a função de guiar e conduzir seus seguidores. E uma boa liderança leva à prosperidade e realização dos objetivos e metas estipulados, alcançando assim o sucesso. A convidada de hoje é símbolo de uma boa liderança e sucesso. Estou falando da vice-governadora Margarete Coelho, e é com ela que eu converso agora. Margarete de Castro Coelho nasceu em São Raimundo Nonato, é casada, é mãe de 2 filhas, é advogada e especialista em Direito Eleitoral, Constitucional e Processual. É também mestra em Direito Público pela Unicinos. Margarete Coelho foi eleita deputada estadual em 2010 e atualmente é a primeira mulher eleita vice-governadora do Piauí. Como parlamentar, integrou as comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, Infraestrutura Política, Econômica e Segurança Pública na Assembleia Legislativa. É autora do projeto de lei que criou a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres. Como vice-governadora, vem atuando com destaque em defesa dos direitos da mulher, no combate às drogas e no respeito ao meio ambiente. Margarete também é responsável por coordenar a Comissão de Previdência do Piauí, a qual tem a finalidade de reduzir os gargalos do setor, a exemplo do déficit com a folha de inativos. Vice-governadora tem estabelecido contato sistemático com empresários e gestores de todo o país e também de outros países, com o objetivo de apresentar as potencialidades do Estado, principalmente nas áreas do agronegócio, mineração e energia eólica, a empresários de várias partes do mundo com interesse na nossa energia aqui do Piauí. Bom dia, vice-governadora Margarete, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso Líder Piauí. Para mim é uma alegria enorme esse programa que tem relevantes serviços prestados à sociedade piauiense, que leva boa comunicação. Para mim é um prazer enorme, um orgulho estar aqui com você. O orgulho é nosso. Mostrando aí todo esse currículo, eu acho que você tem uma história de sucesso, que talvez o nosso telespectador vá se beneficiar muito ao assistir, ao ouvir você falar dessa história de sucesso. Eu diria uma história de muito esforço. Esforço combinado com sucesso, né? Resultado de sucesso. Vamos começar um pouquinho falando da tua história. Você nasceu onde, começou como e qual foi esse início na tua história? Olha, eu nasci em São Raimundo Nonato, e então sou uma sertaneja, como eu me orgulho de dizer. Sou sertaneja, sou catingueira, como eu gosto de dizer, sou lá das Caatingas do sul do Piauí. E estudei em muito boas escolas, tive uma felicidade muito grande, que naquele momento o ensino da minha cidade estava muito bem orientado. Nós tínhamos o Colégio das Irmãs, a Escola das Freiras, tínhamos a Escola Dom Inocêncio, que era uma escola de 2º grau, que já tinha biblioteca muito bem munida naquela época. Tive excelentes professores, sou gratíssima aos meus professores em São Raimundo Nonato. Então, de lá saí e fui estudar em Salvador. E de Salvador retornei para Teresina para fazer vestibular. Fiz vestibular aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, o que eu gosto de dizer é que eu saí da minha terra, mas minha terra, como diz o Gilberto Gil, me deu régua e compasso, porque me deu uma boa base de ensino, me ensinou os valores da leitura, me ensinou os valores cristãos, me ensinou os valores da fé, já que eu estudei em escola de padres e de freiras, claro, né? Então, aprendi a importância da fé na vida das pessoas, a importância de se acreditar. E, mais que tudo, a importância de você se saber pertencer a um determinado local, a um determinado povo, a um determinado contexto. Então, acho que essas foram as bússolas que eu tive na minha vida. Um ensino básico muito sólido, né, um gosto pela leitura que foi imposto, né, na escola. Nós tínhamos que passar determinado tempo na biblioteca e eram livros lindos. Eu lembro que nunca mais eu vi livros tão bonitos. Acho que a infância dá esse jeito de olhar. Sem né? dúvida. Então eram livros bonitos, livros com os coloridos lindos. Então li a Ilíada, li tudo de José de Alencar, li tudo de Guimarães Rosa. Isso influenciado pelas professoras ou tinha alguém mais que pelos professores. A minha cidade é berço de uma cultura muito rica. É o berço do homem americano. E o povo tem esse gosto pelo estudo, pela leitura e pela cultura. É um povo muito telúrico, eu gosto de dizer. Então isso me norteou. Esse gosto pela leitura, esse gosto pela cultura e esse orgulho de pertencer a um lugar e a um povo. Então, essa foi a minha bússola. E essa saída de São Raimundo Nonato para Salvador? Saiu de uma cidade pequena, né, para uma cidade um pouco maior, com estrutura maior, cobranças diferentes, né, uma atmosfera diferente. Porque Salvador, eu costumo dizer que é um outro Brasil. A essência de Salvador é muito diferente
principalmente por conta de São Raimundo Nonato. Apesar de ser no sul do Piauí, sofrer influências da Bahia. Exatamente. Né? Ali faz fronteira com Remanso da Bahia, então acaba tendo ali uma influência maior. Mas como é que foi essa mudança, essa saída de São Raimundo Nonato e essa chegada em Salvador? Na época, nós em São Raimundo, nós não tínhamos o que hoje é o ensino fundamental completo. Sim. Nós só tínhamos até o primeiro ano, que na época era o primeiro ano científico. Então, nós tínhamos obrigatoriamente, ou cursávamos a escola normal, né, que era para formar professores, ou então nós tínhamos que sair buscando, né, outras vias. Infelizmente, sim, era assim. E como, infelizmente, para Teresina nós ainda não tínhamos estradas, Teresina não tinha essa infraestrutura que tem hoje, o povo de São Raimundo sempre teve um relacionamento muito mais próximo com Salvador. Apesar das distâncias não serem tão díspares, sim, mas havia a qualidade da estrada, havia o fato de Salvador ser um centro maior. Então, o povo de São Raimundo migrava, na verdade, para estudar para Salvador. Então, foi assim que eu fui, foi assim que eu estudei. Para fazer vestibular, eu voltei para fazer vestibular aqui na Universidade Federal do Piauí. E esse retorno? Chegando em Teresina, encontrou uma outra realidade. Era uma outra realidade. Outra realidade. Uma outra realidade, exatamente. Mas a Universidade Federal é a Universidade Federal, né? E ali eu encontrei um ambiente fértil também, um ambiente acolhedor. Me dediquei à política estudantil, né? Naquela época, ainda que as coisas eram um pouco mais complicadas que hoje. Me engajei nos movimentos sociais, me engajei nos movimentos políticos, principalmente naqueles voltados para o meio ambiente e para a cultura do estado do Piauí, né? Na época, nós formamos um grupo que era coordenado pelo professor Cinéa Santos. Ele gosta de dizer que é o embrião do que hoje é a Cara Alegre do Piauí. Sim. Então, nós criamos um grupo, à época, excursionávamos pelo interior do Piauí, falando da cultura de cada lugar, levando também cultura. Enfim, aí peguei esse gosto pela piauiensidade, esse gosto por nossas coisas. E eu acho que isso me levou, de toda forma, me levou à política. De toda forma, me levou. Sim. E me deu uma estrutura. Aqui, Margarete, nós temos o objetivo de identificar algumas estratégias desenvolvidas pelas pessoas, pelos exemplos, pelos líderes, para mostrar para o nosso telespectador que ele também consegue, ele pode conseguir esses resultados positivos. E nessa tua fala, durante esse tempo que a gente está conversando, eu identifiquei uma forma de você olhar para as coisas, para os desafios de forma positiva. Isso é uma característica que vem de onde? Você se inspirou em alguém? Alguém te deu essa possibilidade de olhar com essa perspectiva? Olha, eu cito minha mãe muito como exemplo, minha mãe e minha avó materna, né, que era, além de tudo, era minha madrinha. Mas, de toda forma, em toda mulher nordestina, em toda mulher sertaneja, que eu gosto de dizer, que são fortes, se você olha para as mulheres daquela nossa região, você percebe que os homens vão todos procurar mais oportunidades. Infelizmente, no nosso estado não oferecia e ainda precisa oferecer mais oportunidades aos homens. Então, havia todo aquele êxodo, né? Os homens iam para São Paulo, iam trabalhar, iam para Brasília, iam para Salvador. Sim. E as mulheres sempre ficaram cuidando da família ali como esteio, né? Como morões de resistência. Então, eu me identifico muito com essa mulher. Às vezes alguém diz assim, olha, mas você fala muito de mulher. E eu acho que falar de mulher não é falar de pouca coisa. Sem dúvida. Né? Não é falar de pouco. A medir pelas conquistas já... A medir pelas conquistas, a medir pela força do movimento feminista, mas principalmente, democracia muitas vezes é só contar cabeças. Quem ganhou a eleição, quem ganhou no tribunal, é sempre um contar de cabeças mesmo. E se for contar cabeças, as mulheres vão ser maioria, tanto na população quanto no eleitorado. Então, não é falar de pouco. Mas não é falar da mulher porque acha que só a mulher tenha direitos. É falar da mulher exatamente por essa resistência que a mulher tem e por essa dificuldade que ela tem de se engajar no contexto da cidadania. Esse déficit democrático, como eu gosto de dizer, em que a maioria ela é invisibilizada, ela é excluída. Então, foi um discurso que me convocou, muito mais do que eu ter escolhido esse discurso. Como eu disse no começo, minha luta, meu engajamento político sempre foi muito mais na área do meio ambiente, na área das culturas, da nossa cultura, das nossas tradições. O discurso voltado para a mulher, ele veio como uma convocação porque é um espaço muito pouco ocupado. Embora tenha vários espaços de verbalização dos problemas da mulher, politicamente falando, nós não temos esse espaço. Então, terminei sendo convocada para isso e é com muita alegria que eu faço. Margarete, hoje você atua num espaço que predomina
o masculino, o homem, né? Você que lida muito com a questão feminina. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre os preconceitos com relação à mulher nesse ambiente predominantemente masculino. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Nós vamos já para um break, daqui a pouco a gente está de volta no Líder Piauí. Com transporte clandestino, você sempre sai perdendo. Perde a oportunidade de viajar com segurança e com profissionais que cumprem horário. Perde a hora do trabalho e da escola, porque eles param em todo lugar. Perde a paciência com veículos sem manutenção. Pode perder a viagem e até a sua vida. Transporte clandestino não tem rumo. Vamos mudar essa realidade. Procure a CETRANS e regularize sua moto, ônibus ou van. Secretaria de Estado dos Transportes. Piauí. Governo do Estado. Play Produções apresenta diretamente de São Paulo, Grupo Quixote. É sábado, dia 5 de março, a partir das 21 horas, no Balada Prime, Antigo Pagode Chique, próximo ao Liceu Piauiense. Grupo Quixote de Teresina. Na gravação do DVD do Grupo Doce Ilusão. Participação especial, Léo Cachorrão, CDL e Nação Sambista. Vem pra Balada Prime, Antigo Pagode Chique. Curtiu o show mais esperado. Ingressos antecipados. Portaria do Balada Prime, Central do Samba e Banca do Zezinho. Happy all the way. Dress up, come with me today. Gonna have fun, fun, fun like no one. The sky's blue, sun shining bright. I like the colors of the daylight. I want you by my side. We're gonna have fun, 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 fun like no one. Youth just wanna have fun. Minha Casa Minha Vida já beneficiou milhares de brasileiros que sonhavam com a casa própria. Só no Piauí, desde a criação do Minha Casa Minha Vida em 2009 até hoje, já foram entregues mais de 40 mil unidades habitacionais. E a expectativa para este ano é o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3. E aí sim, o Piauí saberá com quantas unidades habitacionais ele vai poder contar. E nós iremos, então, fazer a divisão por municípios, por região. Outro programa que beneficia a aquisição de moradia é o Habitar Servidor. Trata-se de uma linha de crédito exclusiva para que os servidores públicos efetivos adquiram sua casa própria, através de financiamento pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Na primeira etapa do programa serão investidos R$100 milhões e a iniciativa deve se estender ainda para cidades do... Volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, conversando comigo, a vice-governadora Margarete Coelho. Margarete, eu te perguntei sobre os preconceitos nesse ambiente masculino. São muitos? São muitos, são imensos e alguns até maltratam bem a mulher. Hoje eu hoje participei de um debate via WhatsApp, de um grupo de estudo, em que só há advogados e advogadas e juristas e cientistas políticos, em que se postou um vídeo, se postou uma foto de um homem chorando porque disse que estava se sentindo discriminado, que a mulher não o deixava ir tomar cerveja com os amigos. E a foto era aquela foto da mulher que apanha do Ministério da Justiça, que está em todos os aeroportos. Então, assim, veja o tamanho da discrepância. Quer dizer, você, no mesmo espaço, você vê duas questões diferentes. A violência doméstica ela é muito mais cruel. Então, você percebe na política muito claramente que há ainda um preconceito muito grande com a mulher na política. Se diz até que mulher não vota em mulher. Eu discordo. Acho que mulher não tem mulheres para votar, já que nós somos pouquíssimas candidatas. Mas as cobranças para a mulher, elas são sempre no superlativo. São sempre no superlativo e é sempre lhe apontando o caminho de volta para casa. É sempre apontando que seu espaço é o doméstico. E veja que o espaço doméstico ele é tão visto como o espaço da mulher que quando o homem contribui, quando o homem faz sua parte, que o homem contribua, você veja o vício, como é que ele é forte, como é que ele está arraigado. Sim. Quando o homem faz a parte dele de dividir as tarefas domésticas, se diz que o homem ajuda em casa. Então, assim, muitas vezes me perguntam se meu marido me ajuda em casa. Enfim, o que ele faz fazendo a parte dele. Eu acho até que poderia fazer mais. Poderia fazer mais, olha aí, já é uma queixa aí. Mas veja, quando eu assumi o governo do estado do Piauí, ficou famosa a frase de um jornalista que postou na coluna dele no jornal
a seguinte pergunta, né? De que adianta ter uma mulher no governo se o jardim do palácio está mal cuidado e se o piso está encardido? Essa frase, ela diz tudo, ela diz muito. Eu não tenho mágoa do jornalista porque ele disse Como é que você isso. se sentiu ouvindo isso? Discriminada. 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 Aquilo foi dizer, ninguém me cobrou posições políticas, que eu estava ali para tomar decisões políticas. Sim. Ninguém me pediu decisões administrativas, até porque não deu tempo, foi no mesmo dia que eu assumi, veio essa frase. Já veio a cobrança. Já veio a cobrança nesse sentido. Veja, o Wellington tinha assumido, né, já tinha 6 meses, quase 7 meses de governo, e ninguém havia reclamado da higiene do palácio. Sim. Ninguém havia reclamado do desleixo do jardim. Mas no dia que eu assumi, me cobraram. Ou seja, veja que isso é tarefa doméstica. Isso é tarefa do lar. Isso não é tarefa de um gestor público, né? Embora cuidar, né, do aparelhamento público, cuidar dos espaços públicos, dos equipamentos públicos, seja nossa obrigação. É que é tão corriqueiro isso, é que isso é tão do dia a dia, que a gente termina achando normal. E achando que há que são muitos pruridos, que é porque a gente está sendo melindrosa quando reclama disso. É a cultura do politicamente incorreto que predomina quando se trata de mulher. Mas a gente está indo à luta, nós estamos galgando os nossos espaços e estamos conquistando. O movimento feminista, ou o movimento das mulheres, como queira, porque a discriminação é tão grande que a palavra feminista já é uma palavra que carrega uma grande parcela de preconceitos. Nos Estados Unidos, que eles gostam de fazer pesquisa, fizeram uma pesquisa, perguntaram que palavras você achava que deveria ser banida do dicionário. Feminista ganhou. A palavra feminista ganhou. Quer dizer, há toda uma carga de preconceito no estudo. Então, porque feminista é uma mulher feia, gorda, mal amada, né? Que não tem marido em casa, que, enfim, raivosa. Na verdade, feministas somos todas nós que não aceitamos que mulher não tenha a mesma possibilidade de exercício de direitos. Feministas somos todas nós que queremos os nossos filhos tratados iguais às nossas filhas, ou nossas filhas iguais aos nossos filhos. Isso é ser feminista. Vamos voltar um pouquinho na tua história. Uma história de conquista, de vitória. Lá na época de São Raimundo Nonato, você já despontava como essa líder? Como essa pessoa aguerrida nos seus conceitos, nas suas Olha, virtudes? eu sempre fui competitiva, eu tenho que reconhecer isso. Eu gostava de tirar notas boas na escola, mas não para tirar uma nota melhor que o meu colega. Sim. Era um desafio pessoal, né? Mas eu era muito moleca. Você concorria com você mesmo? Eu concorria comigo mesma. Eu tinha vontade de resolver a prova. Meu desafio era a prova, era a questão, cada uma delas, né? Era mostrar que eu conseguia resolver. Era um desafio pessoal. Conseguia muitas vezes? Olha, eu fui uma aluna bem, minhas professoras realmente não se queixam de mim. Eu fui uma boa aluna, não vou negar isso. Nem sei se boa aluna, mas digamos que eu fui uma aluna de boas notas. Eu nunca reprovei de ano, nunca fiquei de recuperação. Mas eu era muito moleca também, né? Lá no interior tomei banho de riacho, saltei cerca, saltei muro, pulei janela da escola porque cheguei atrasada, fiquei de castigo, jogava bola envenenada, brincava de pique-esconde, enfim, tinha muitos primos homens que, então isso, eu vim ter irmãos bem depois, eu tinha um irmão que inclusive faleceu, uma pessoa muito querida, mas assim, que foi temporão, ele veio bem depois, ele era, sei lá, 15 anos mais novo que eu, enfim. Mas eu tinha primos que nos deixavam brincar de jogar futebol com eles, né? Então tomei banho de riacho, andei de jumento, fiz tudo que as meninas e os meninos da minha época faziam. E lá da tua cidade? Da minha cidade faziam. As conquistas, quando você as tem, o que você costuma fazer? O que sente? Como você esboça? Veja, eu gosto muito de dizer, quando você conquista, você tem que ser humilde para agradecer pela conquista. Sim. Quando você não conquista, Isso, é que você tem agora, que se endurecer. É que você tem que se endurecer e voltar à carga. Sim. É que você tem que redobrar a sua dedicação. É que você tem que ser, vamos dizer, não orgulhoso, mas mais determinado. Quando você conquista, você tem que sentir o peso da responsabilidade da sua conquista. Saber que aquilo que você conquistou traz junto consigo toda uma carga nova de responsabilidades e de desafios. Você se motiva mais pela alegria ou pela dor?
Olha, não, são desafios diferentes, mas são desafios iguais. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, mais uma vez, ficou claro aqui a tua estratégia de lidar com a conquista. Isso te traz uma responsabilidade. Mas na não conquista, na derrota, isso te motiva, te desafia, faz você ir à luta. Voltar e além, à carga. Voltar à carga. É. Né? São duas situações bem distintas, bem diferentes. Que muitas vezes, principalmente a mulher nordestina, nós somos nordestinos, estamos acostumados a lidar com a dificuldade. Com dificuldade, né? lidar Isso acaba com... vindo à tona como comportamento. Exatamente. De se motivar pela dificuldade. E as conquistas, quando as vêm, acabamos pesando um pouco na responsabilidade por isso. É verdade. Né? Isso é importante também o nosso telespectador perceber. Porque também é uma estratégia sua, uma estratégia que você utilizou. Olha, outra estratégia que eu tenho é que eu escolhi ser alegre. Ah, isso é importante. É melhor ser alegre do que ser triste. Exatamente, como disse o poeta, é melhor ser alegre do que triste. Em momentos difíceis, eles têm que ser pedagógicos, né, para você reaprender. E a crise te obriga a certas coisas. Quando sua casa está muito... Olha, a dona de casa, ela tem um métier que nos ensina muito. Se uma gaveta está muito desarrumada, você tira tudo de dentro, para tirar aquilo que não lhe serve, separa o joio do trigo e depois você reorganiza. Você dá uma nova ordem às coisas. Então, acho que a gente pode fazer isso na vida da gente. Volta e meia, você precisa mesmo abrir suas gavetas, tirar aquilo que não está, que está pesando, que está, sabe, que tá ali puxando para baixo. Sim. E escolher ser alegre, escolher ser, né? Enfim, é preciso. Estamos no início do ano, 2016. Já tirei minhas gavetas. Já tirou as gavetas? Já. Era isso que eu ia perguntar. Já reorganizou essas gavetas? Já tirei minhas gavetas. Acho que 2016 será um ano de boas colheitas. Nós tivemos, e assim, com a campanha eleitoral, exige muito, realmente é muito pesado. A gente veio de uma campanha muito puxada, muito pé no chão, de muito andar, de muito mesmo contato de corpo a corpo com as pessoas. Sim. E em seguida entramos num ano de gestão difícil para o mundo, num contexto mundial complicado, num contexto nacional complicadíssimo e num contexto também local muito complicado, Estado desorganizado. A gente teve que exigir muito das equipes e exigir muito de si mesmo. Esse ano de 2016 já desarrumamos as gavetas, já reorganizamos. É um ano que tem que ser um ano de colheitas, né? Um ano de se crescer. Ah, que bom. Ficamos felizes de ouvir isso da vice-governadora. Quero mandar um beijo aqui para a nossa telespectadora, como eu já falei aqui nos bastidores. Eu tenho uma telespectadora, vice-governadora, e quando vê um político aqui, eu não falo de política, ela ficou brava comigo, fala nas redes sociais, reclama. Então você está vendo aí que a nossa vice-governadora já está falando um pouquinho de política, né? Falando de política, então. De administração política. O que a gente pode esperar, então, aí? Já falou das melhorias, da organização de gaveta, mas da política Margarete Coelho. O que a gente pode esperar aí para esse pleito? Olha, eu vou continuar me dedicando, procurando meu espaço, né, na política com trabalho. Não com conchavos, não com estratégias meramente em busca do poder. Vou continuar tentando galgar meu espaço, né, como diz a Cora Coralina, né, subindo, removendo cada uma das pedras. Como aquela mulher que sobe ao topo da montanha, não para carregar pedra, mas para carregar flores. Então, eu quero trabalhar assim, eu quero continuar galgando pelo trabalho, pela dedicação, construindo meu caminho, caminhando. Enfim, eu acho que agora em 2016 é um ano importante para nós mulheres. É um ano que eu considero de eleições mais fáceis, se pode dizer que tem alguma coisa fácil para a mulher, mas de eleições em que as mulheres concorrem mais diretamente. Diretamente, pode estar mais presente. Porque ela pode estar mais presente, porque ela não precisa sair de casa, se ausentar de casa para exercer e para fazer política, e não que são as eleições de vereadoras e as eleições de prefeito. Então, o que eu espero é que esse ano seja um ano bom, de boas colheitas. Vice-governadora, a senhora se considera uma pessoa bem-sucedida? Ah, me considero. Mas eu me considero bem-sucedida num certo contexto que eu não me sinto mal-sucedida em nenhum aspecto da minha vida, isso é uma verdade. Mas a Jaqueline Onassis, e nós estamos aqui hoje no dia das citações, parece, né? A Jaqueline Onassis, muitas. É uma característica muito minha mesmo, de colocar poesia no meio de tudo. Sim. Mas a Jaqueline Onassis, ela disse que você pode examinar se uma pessoa é bem-sucedida pela família que ela constitui.
Isso que aí está o verdadeiro sucesso. Então eu tenho 2 filhas lindas, uma casa tranquila, tenho um verdadeiro lar. E minhas filhas são verdadeiras cidadãs. Elas cresceram dentro desse meio da política, mas elas, e com isso, aguçaram essa percepção, esse olhar para o próximo. Isso, como disse o Papa, né, o Papa Francisco, o Papa Chico, como eu gosto de dizer carinhosamente, como diz o Chico, né, fazer política como forma de querer bem ao próximo, como forma de se dedicar ao próximo. Então, minhas filhas foram criadas dentro desse contexto em que ter fé, em que acreditar no próximo, em que ter misericórdia, em que ter essa alegria da vida, de aproveitar os momentos alegres da vida para comemorar, elas foram criadas assim. Então, são meninas que eu assim, acho que estão preparadas para a vida. Espero que estejam preparadas para a vida. Então, nesse aspecto, eu me considero muito bem-sucedida. E sonhos? A senhora ainda acalenta alguns sonhos? Muitos, mas a gente não pode perder a capacidade de sonhar. Sem dúvida. Né? Nem podemos perder a capacidade de sonhar e nem perder a coragem de lutar por nossos sonhos. Né? Então, são 2 coisas que a gente tem que ter. A gente tem que ter tempo, né, para viver, para aprender. A gente precisa ter tempo para sonhar e que esses sonhos se realizem na medida do seu esforço. Né? Então, é coragem para sonhar e coragem para lutar. Para encerrar o nosso Líder Piauí de hoje, já está acabando. Eu tenho aqui a oportunidade de lhe presentear um livro a qual eu sou um dos coautores, que chama-se Manual das Múltiplas Inteligências, a qual aqui tem um artigo escrito por mim, né, que eu falo um pouquinho das estratégias emocionais para ser bem-sucedido. A senhora, como boa amante da boa leitura, eu acredito que vai aí se deliciar. Vou me beneficiar muito. E como eu gosto de dizer, né, você receber um livro de presente é receber um elogio. É sempre um elogio você ser presenteado com um livro. Então, te agradeço e te parabenizo pela obra. Vou ler com muito carinho. Tenho certeza que vou me beneficiar muito com ela. Que bom. E você que está nos acompanhando durante essa manhã de domingo, quero agradecer muito a tua participação aí do outro lado da telinha e dizer que você pode continuar acompanhando o Líder Piauí através das redes sociais. Um abraço, um ótimo domingo e até o próximo Líder Piauí aqui na sua TV Antena 10.